Salve galera, tudo bem? Olha só, que bom que você veio. Pessoal, hoje a gente vai bater um papo bem especial porque hoje é o dia da revisão. O que é isso, professor? A revisão é, na verdade, uma reflexão de tudo aquilo que nós aprendemos durante esse quarto bimestre, tá bom? E você é o meu convidado especial nesta linda tarde. Vamos comigo? Simbora fazer essa reflexão? Então, puxa a vinheta aí. E aí, futuro do Brasil, como é que vocês estão? Estão bem? Bem, vamos lá. Como eu falei para vocês, hoje é o dia da revisão. E eu peço, por favor, que você preste muita atenção. Fechou? Esse é o nosso combinado, hein? Você precisa prestar bastante atenção nessa revisão, tá bom? Por quê, professor? Porque a revisão é algo muito especial para você rever o que você já viu e, é claro, para favorecer quando você for fazer atividade avaliativa, tudo bem? Que vai ser dia 30 agora, fechou? Então, vamos lá. Primeiramente, professor, nós estudamos o que nesse quarto trimestre? Nós estudamos algumas trajetórias de alguns instrumentos musicais. Dentre eles, nós estudamos o violão, nós estudamos o ukulele, nós estudamos também o piano e nós falamos um pouquinho sobre a inclusão musical. E eu sei que vocês estão mais ou menos por dentro desses assuntos, porque é um assunto que a gente debateu bastante aqui nas nossas aulas, tudo bem? E eu vou falar um pouquinho sobre o violão. Como vocês sabem, o violão ele vem da família das cordas também. Ele existe 6 cordas e o violão não nasceu de uma hora para outra. O seguinte, nossa, eu vou criar um belo dia, eu vou criar o violão, pá, e criou o violão. Não, se você prestou bastante atenção nas aulas, percebe que o violão ele é o que é hoje, como nós conhecemos, porque foi de forma gradativa, tá? O que é isso, professor? De forma gradativa? É de forma com que ele foi se aperfeiçoando, tá bom? Então, o violão, do início, ele era uma coisa e depois ele virou uma outra, o violão na qual nós conhecemos hoje. Primeiramente, o violão ficou conhecido em primeiro momento, em primeira instância, como alaúde, tá bom? Então é melhor você decorar isso aí. Como era o primeiro instrumento musical que era o violão? O povo chamava ele de alaúde. O alaúde é um instrumento musical bem interessante que tinha um formato de uma fruta. Opa, peraí, professor, de uma fruta? Sim, formato de uma melancia. Não é melancia não. É o formato de uma pera. Uma pera bem aí, né? Bem rechonchuda, vamos dizer assim, né? O alaúde, ele não tinha todas aquelas curvas lá do violão, né? O corpão lá do violão, não tinha. O alaúde era no formato de uma pera. Tinha aqui, né? O braço e ó. Bem, então, o violão, que era o alaúde, tinha o formato de uma pera, uma fruta tropical que vocês conhecem, né? E era bem interessante porque esse instrumento foi ganhando espaço aí na sociedade, porque eles antigamente, a velha guarda da época não gostava de ver a juventude tocando violão, porque o violão era considerado um instrumento de marginal, sabe? Instrumento de pessoas que só querem coisa ruim e tal. Era instrumento de pessoas ruins, porque era tocado nas caladas do Oriente da noite, nas madrugadas. Então, a velha guarda aí não gostava nadinha desse violão aí não. Falava em violão, violão é coisa de marginal, sai pra lá. Eles falavam dessa forma. Só que aí percebemos que o violão, com o passar do tempo, ganhou seu espaço. E o violão agora é tocado até mesmo em orquestra, olha só que legal, né? Então, veja só a trajetória do violão. Entenderam? Então o violão hoje é considerado um dos instrumentos que tem a melodia mais belas. Que legal, né? Bem, outra coisa interessante é porque o primeiro violão que surgiu, primeirinho antes do alaúde, era parecido com o violão, na qual conhecemos hoje. O mesmo ficou conhecido como guitarra barroca. Então, antes do alaúde, tinha uma guitarra, chamada-se guitarra barroca. A guitarra barroca era basicamente um violão, um violão que não era um violão ainda, vamos dizer assim, né? Veio antes do alaúde, veio antes aí do violão, tá bom? Então veio a guitarra barroca primeiro, depois da guitarra barroca se aperfeiçoou um pouquinho
criaram o alaúde. Depois do alaúde, aperfeiçoou e criou quem? O violão, tá bom? Então, o violão veio depois de toda essa trajetória. Guitarra barroca, depois vem o alaúde e depois que vem o violão. Ixi, o violão deixou para ser o último na ramo, né? Mas enfim. Pessoal, olha só. Nós estudamos também durante todo esse semestre sobre a inclusão musical, né? Lembra que eu falei para vocês nas minhas aulas, né, sobre a importância da inclusão dos coleguinhas no nosso meio musical? Não importa o que vocês sabemos, não importa se eu sei tocar e o meu coleguinha não. Nós não podemos fazer o quê? Exclusão daquele coleguinha porque ele não sabe determinada música, porque ele não sabe tocar determinado instrumento, ou vice-versa. Ou se talvez somente aquele aluno da sala sabe tocar um instrumento e vocês todos não sabem tocar um instrumento, vocês também não podem excluir aquele aluno. Porque aquele aluno só ele que sabe tocar? Não, também não pode fazer isso, entende? Então, inclusão musical é incluir ele no meio musical. Isso é inclusão musical. Nós aprendemos isso nas nossas aulas de música. Aprendemos também um pouquinho sobre a trajetória do piano. Bem, para você que não estudou, que não se esqueceu aí como é que é a história do piano, eu vou relembrar para você, tá bom? Para quem não sabe, o piano também, olha só, também faz parte da família das teclas? Não, das cordas. Sabia não? Justamente, professor, mas ele não tem teclas? Tem, mas o piano é cheio tupetado de cordas. Para quem não sabe, lá dentro daquela caixa lá do piano, quando você abrir aquela grande tampa, você vai perceber que existem várias cordas aí para puxar. Quando você clica lá no teclado lá do piano, ele vai puxar uma corda na qual o martelozinho vai bater na corda, pum, e essa corda vai vibrar e sair o som. Então, o piano ele é um instrumento que partiu dos instrumentos de cordas, tá bom? O primeiro homem, olha só, quem foi, professor, que inventou esse tal desse piano? Decora aí, ó, anota, porque pode ser que caia na atividade avaliativa. O homem que criou o piano foi o famoso Bartolomeu Christopher. Bartolomeu Christopher foi o primeiro homem, vamos dizer assim, foi o professor aí, o homem que criou basicamente o piano. É claro que ele não teve, dormiu e acordou, nossa, vou criar o piano. Não, foi do mesmo jeito que o violão. Ele já criava alguns instrumentos parecidos com o piano, mas um belo dia ele teve uma ideia, foi aperfeiçoando essa ideia e conseguiu construir o piano, que foi o grande Bartolomeu Christopher. Que legal, né? Então, pessoal, basicamente foi isso que nós aprendemos durante esse quarto trimestre, tá bom? É claro que a gente não tem como falar tudo em um vídeo só, mas basicamente se você conseguiu aí assimilar algumas coisinhas desse vídeo, que bom para você, porque a atividade avaliativa vai ser dia 30, fechou? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode me ligar, mandar mensagem que eu estou à disposição, tá? Então, é isso, galera. Fui, abraço, beijo e até a próxima aula.